Olá pessoal, boa tarde. Vocês não estão animados, gente? No primeiro mês do ano vocês não estão animados. Faz de novo. Boa tarde. Boa tarde. Agora sim, é isso aí. Bom, a gente recebeu bem, né? Professor Denner. Apresentaçãozinha rápida aqui, licenciado em matemática pela FCT, Prudente e mestre e doutor aqui pelo programa em Educação Matemática. Acho que vários de vocês o conhecem, né? Grupo de pesquisa, essas coisas, né? Ele é docente no Departamento de Matemática do ICMC, na USP de São Carlos, professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Educação da Faculdade de Educação da USP, o PPGE da FEUSP, e do Programa de Mestrado Profissional em Educação Inclusiva, o PROFEI, lá da Unesp de Presidente Prudente. Coordenador do Grupo de Pesquisa e Extensão Esperançar, do ICMC, e atua principalmente com pesquisas relacionadas à educação inclusiva, gênero e sexualidade e educação matemática crítica. Então vamos receber com uma salva de palmas. Bom, boa tarde pessoal. Primeiro eu queria agradecer o convite, a possibilidade de estar aqui conversando com vocês hoje. Para mim é um privilégio estar aqui, né, podendo dialogar com pessoas que estão vivendo o programa que me formou. Né. Eu vivi intensamente esse PPGEM, um programa que me ofereceu muitas coisas, muitas possibilidades de aprender, de crescer. Então para mim é muito significativo estar aqui hoje, né, e encontrar algumas pessoas, poder conhecer outras, né, que estão vivendo esse programa. Bom, como o Zaqueu já disse, eu tenho trabalhado no campo da educação inclusiva e na educação matemática crítica, nas interseções entre esses campos e essas áreas. E o que eu preparei para falar para vocês hoje é um pouco do que essa minha formação tem implicado na minha prática. Eu conheci a educação matemática crítica aqui no PPGEM. Eu vim para fazer o mestrado com a professora Mia Penteado, e o meu mestrado foi no campo da formação de professores. Então eu olhei para a questão da inserção da disciplina de Libras nos cursos de licenciatura em matemática, que há um decreto, o decreto 5626 de 2005, traz a obrigatoriedade da disciplina de Libras estar no currículo dos cursos de formação de professores, e aí eu queria entender um pouquinho de como que isso funciona. E aí conheci a educação matemática crítica estando no grupo Écora, né, por intermédio aí da professora Mia, claro, e do professor Gustavo Simose, que foi meu orientador no doutorado. E aí no doutorado eu comecei a olhar para a educação matemática crítica. Comecei a tentar entender o que era esse campo de pesquisa. E a educação matemática crítica me deslocou do lugar onde eu estava, me fez pensar a educação inclusiva de uma outra maneira. E no meu doutorado eu fui olhar para a questão da comunidade LGBT. E aí eu fui para um movimento social, estive numa casa de acolhimento para pessoas LGBTQIA+, que são expulsas de casa, para tentar entender que conhecimentos são mobilizados nesses movimentos sociais e como que a gente pode aprender com esses espaços e deslocar isso que a gente aprende nesses espaços para a sala de aula de matemática. Para mim foi uma vivência assim, muito rica, né? Pude aprender muita coisa, e hoje eu tenho tentado fazer esse exercício de colocar em prática essas vivências que eu tive durante o meu doutorado, isso que eu tenho, enfim, experienciado a partir dessas minhas interações com movimentos sociais e também com as leituras que eu tenho feito no campo da educação matemática crítica. E hoje eu coordeno um grupo que a gente constituiu lá. Temos aqui algumas pessoas que participaram da criação, né? O Ludmila, a Alice, a Júlia. E o Grupo Esperançar, ele tem feito esse movimento de desenvolver projetos voltados para a educação inclusiva com esse olhar da educação matemática crítica. Se vocês quiserem depois conhecer um pouquinho mais, a gente tem o Instagram, coloquei lá no final. Tá? Bom, e aí, como eu falei para vocês, né, qual é o grande desafio que eu tenho hoje para a minha prática, para as pesquisas que eu desenvolvo? Eu tenho tentado olhar para como desenvolver, construir uma sala de aula para a justiça social. O que seria essa sala de aula para a justiça social? Eu tenho entendido esses espaços como salas de aula onde a gente tem e busca, né, uma formação para pessoas críticas. A gente busca construir um espaço dialógico e um espaço de valorização das diferenças. Mas o que seria isso, né? Quais são os desafios que a gente tem quando a gente tem esses pressupostos
e quando a gente quer mobilizar uma sala de aula a partir desses pilares. Eu coloco aqui como um grande desafio, e eu trouxe como talvez o tema principal da minha fala e dessa conversa que eu quero construir com vocês, a problemática de normalizar temas tabus. Eu não coloquei no meu título a palavra normalizar, porque esse é um termo que o professor Eric Goodstein vai utilizar quando ele fala da educação matemática para a justiça social, no sentido de que tem alguns temas que são deixados de lado quando a gente pensa em salas de aula de matemática, que entram até no campo do proibido, coisas que a gente não pode falar sobre. A gente não costuma falar, e quando a gente decide falar, causa um estranhamento. Eu não gosto muito da expressão normalizar, por um sentido de parecer que você quer colocar ele dentro de uma caixinha, você quer colocar dentro de um padrão. Então, eu prefiro pensar em mobilizar esses temas, em questioná-los, evidenciá-los de alguma maneira. É por isso que eu acabo não utilizando o termo normalizar, mas eu coloquei aqui porque é o termo que o professor Eric Goodstein vai utilizar. Então a gente tem esses temas que são historicamente excluídos de salas de aula, e eu coloquei ali especificamente salas de aula de matemática. Então a gente tem as questões étnico-raciais, questões de gênero, sexualidade, meio ambiente, e por aí vai, E algumas justificativas que aparecem quando pessoas são questionadas de por que esses temas não aparecem na sala de aula de matemática. Bom, a escola não é espaço para se discutir sobre isso, por vezes a gente escuta. A sala de aula de matemática, de forma específica, não é um espaço para se discutir sobre isso. Por exemplo, matemática do meio ambiente. Quem tem que falar sobre isso? Professor de biologia, talvez de geografia, de matemática não. Está ali no currículo, está muito distante. E aí, já não está no currículo de matemática de forma explícita, também não deve ser discutido. E muitas vezes aparece essa justificativa, que é muito plausível e que às vezes é muito honesta dos professores de dizerem não fomos formados para isso. A formação inicial não contempla essas discussões. Muitas vezes não contempla. E aí eu trouxe para vocês a última normativa que a gente teve para a formação inicial de professores de uma forma geral, que é a Resolução CNE-ECP número 4, de 29 de maio de 2024. A gente vai ter de forma explícita nessa normativa que há uma obrigatoriedade dos cursos de formação de professores contemplarem essas discussões. Se a gente olha ali no artigo 13, a gente vai ver que os cursos de formação de professores devem contemplar princípios, valores e atitudes comprometidos com a justiça social, reconhecimento, respeito e apreço à diversidade, promoção da participação, da equidade, da inclusão e gestão democrática. Pesquisa e estudo das relações entre educação e trabalho, educação e diversidade, educação e comunicação, direitos humanos, cidadania, educação ambiental, entre outras problemáticas centrais da sociedade contemporânea. E aí, que problemáticas são essas? A gente poderia dizer, não fala de forma explícita que problemáticas são essas. No artigo 14, vai dizer, os cursos de formação inicial deverão garantir nos currículos conteúdos específicos da respectiva área de conhecimento ou interdisciplinares, seus fundamentos e metodologias, bem como conteúdos relacionados aos fundamentos da educação, formação na área de políticas públicas e gestão da educação, seus fundamentos e metodologias, direitos humanos, diversidade étnico-racial, de gênero, sexual, religiosa, de faixa geracional, libras e educação especial. Então, as novas normativas aí trazem de forma explícita que essas discussões têm que estar presentes no currículo. E atualmente eu estou como coordenador do curso de licenciatura em matemática lá do ICMC USP. E aí tem sido um desafio muito grande pensar esse novo currículo para que contemplem essas discussões, já que por muitas vezes eles não aparecem. Não sei no curso de vocês, não sei se todo mundo fez licenciatura, imagino que a maioria tenha feito, se essas discussões apareceram, de que maneira estiveram presentes. Imagino que agora os cursos têm significado aí nos currículos e têm aparecido mais, elas têm estado mais presentes. Mas em geral a gente vê que não estão muito presentes. Bom, e aí como que a gente faz isso? A normativa institui que tem que estar presente, essas discussões têm que ser feitas. E aí como que a gente constrói então uma sala de aula para a justiça social? Aqui eu trago essa reflexão para a formação de professores.
que é esse lugar onde eu tenho atuado e esse lugar para o qual eu tenho olhado. E aí, qual foi o exercício que eu fiz? Eu fui para a teoria do professor Érico Wittstein, que vai dizer sobre essa educação matemática para a justiça social, sobre pensar sobre essa sala de aula para a justiça social. Só que ele faz esse exercício lá nos Estados Unidos, ele pensa na educação básica, e ele pensa em uma escola que atende majoritariamente estudantes negros e latinos. Esse é o contexto do qual ele fala. E aí, a partir disso, eu tento pensar a formação de professores. Então, eu trouxe aqui alguns indícios que eu encontrei na teoria dele, e que, para mim, faziam sentido, de alguma maneira. Primeiro, eu destaco que, aqui, quando eu digo esse como, de maneira alguma eu quero produzir uma receita ou um protocolo de como fazer isso. Eu estou pensando em formas e tópicos que fizeram sentido para a minha prática. É isso que eu quero destacar aqui, de alguma maneira, nessa minha fala para vocês. Bom, um primeiro ponto que eu trago é a questão da vivência prática. Eu acho que é muito importante que os estudantes possam vivenciar essa educação matemática para a justiça social na prática, enquanto estão ali na sala de aula comigo, para que eles possam, de alguma maneira, depois colocá-las em movimento quando forem professores na educação básica. Então, uma prática aliada à teoria. Não acho que seja suficiente que eles leiam textos que eu proponha, o estudo teórico do campo, para que eles possam realmente mobilizar. Então, eu tenho tentado desenvolver essas atividades práticas em sala de aula, e eu até trouxe, depois vou compartilhar com vocês algumas experiências que eu fiz. E aí, alguns pontos que o professor Érico Wittstein vai trazer, e que aí eu vou fazer alguns destaques de coisas que eu achei importante para vocês. Primeiro é colocar as cartas sobre a mesa, já falo para vocês do que se trata. Depois, construir relações políticas com os estudantes, colocar em prática uma pedagogia do questionamento e normalizar os temas tabus, que é o ponto principal para a gente. Bom, o que significa colocar as cartas sobre a mesa? Construir um espaço de honestidade dentro da sala de aula, isso seria o principal. Professores dizerem quem são, de onde falam, compartilharem suas práticas, suas vivências, estarem abertos para conhecer os seus alunos, que eles tenham a liberdade para serem quem são naquele espaço. Seria esse movimento. Então, a partir desse movimento, a gente faz o quê? A gente supera essa relação vertical entre professor e aluno. Os alunos ensinam enquanto aprendem, se cria um espaço ali de colaboração e se desenvolve um processo de cocriação da responsabilidade. Para mim, esse é um ponto alto aí de destaque nesse desenvolvimento de uma sala de aula para a justiça social. O professor sozinho não dá conta de construir esse espaço. Tem que ser um espaço coletivo. Os alunos têm que querer criar esse espaço e têm que entender que esse espaço é importante para eles também. Já que não faz sentido e não combina com todo o propósito da justiça social ou da teoria da justiça social, você impor alguma coisa. Ser incoerente. Então é importante que esse movimento de responsabilização aconteça. É preciso um movimento de valorização das diferenças. Então, entender que todo mundo é diferente, que certas práticas que vão ser desenvolvidas vão funcionar melhor para algumas pessoas e não para outras. Da importância do professor diversificar as estratégias em sala de aula. O estabelecimento de uma sala de aula dialógica, então que os alunos se sintam à vontade para falar, para questionar, e que a escuta seja ativa também, e que as pessoas falem, importe. E a temática também do lugar de fala, que não é uma teoria, por vezes entendida como uma proibição de que certas pessoas possam discutir determinados assuntos. É exatamente o contrário, o lugar de fala vai dizer que todo mundo pode falar sobre tudo, mas é importante reconhecer de onde essas pessoas estão falando, que corpos elas têm, que lugares elas ocupam, pensando em relações de poder que existem dentro da sociedade. Então, considerando de onde elas estão falando, é importante que todo mundo fale, que todo mundo discuta sobre diferentes assuntos. Inclusive, recentemente, uma aluna minha defendeu o mestrado, a Daniela, no programa de ensino de matemática lá do Rio de Janeiro, da UFRJ, e na pesquisa dela, ela buscou entender um pouco sobre professores que estão tentando desenvolver práticas sobre as questões étnico-raciais em aulas de matemática na educação básica. E ela entrevistou esses professores e tentou entender como eles têm desenvolvido.
E a gente viu que foi muito difícil encontrar professores brancos que têm feito. Foi mais fácil encontrar professores negros que têm desenvolvido essas práticas. E até uma crítica que ela faz na dissertação é sobre essa responsabilização de todos nós. Nós devemos ter de assumir essas discussões, né? E, enfim, colocar em pauta temas que não nos atingem de forma direta também. Bom, e aí sobre esse movimento de construir relações políticas com os estudantes, primeiro, de uma construção de uma sala de aula para solidariedade. Então, onde a gente se preocupa com quem está ali, os estudantes se preocupam com o professor se preocupa com os estudantes, você se preocupa com o seu colega, né? Tenha cuidado nesse processo de fala, de escuta. A importância de se compartilhar experiências e histórias de vida, então entender de onde esse estudante vem, quais são as vivências dele, quais são as potencialidades, né, as dificuldades. Ouvir ativamente as preocupações dos estudantes, esse é um movimento também, né? O que significaria esse ouvir ativamente? Está relacionado com esse preocupar-se, né? Com esse movimento de solidariedade mesmo. Tomar posições políticas ativas em solidariedade aos estudantes e às suas comunidades acerca de temas importantes. O que isso significa? Se envolver com os movimentos sociais, se envolver com os movimentos estudantis, estimular que os estudantes se envolvam com esses movimentos, né? Por vezes a gente escuta dos movimentos, né, na universidade, o professor não permitiu nem que eu fosse lá na sala dar um recado, coisas do tipo, né? Isso está exatamente o oposto desse envolvimento político, né? Você descaracteriza e não reconhece o movimento de estudantes como sendo importante ou legítimo. Tanto a gente pensando na escola, quando a gente fala de grêmio, né, ou de outros movimentos que podem ser feitos ali, quanto na universidade. Colocar em pauta as lutas dos movimentos sociais, então, como eu já comentei com vocês, né, foi esse movimento que eu tentei fazer lá na minha tese de doutorado, tentar entender os movimentos sociais, que são as pessoas que estão na linha de frente nesse processo de luta por transformação social, né, e quem poderia dizer de uma forma melhor sobre essas lutas do que as pessoas que estão envolvidas nos movimentos sociais, né? Então a gente tem muito a aprender com esses espaços. E propor discussões sobre injustiças, em termos de preocupações e esperanças, porque essa é uma outra questão. Muitas vezes quando eu percebo que eu estou propondo aulas para a gente desenvolver sobre a educação matemática crítica, às vezes a gente fica triste, porque a gente começa a olhar para o mundo, né, e a realidade não é bonita muitas vezes. E aí a gente fala, poxa, estou lendo o mundo com a matemática, é esse mundo que a gente tem hoje. Né? E aí o Woolley, quando ele vai dizer sobre o campo da educação matemática crítica, e ele vai definir, né, no livro dele de 2023, ele vai dizer que a gente tem sim que trazer essas preocupações, mas é muito importante que a gente se enche de esperança e a gente renove esse processo de esperança sempre, dentro de sala de aula também. Porque, como diz o Freire, se a gente não acreditar que a mudança é possível, né, como que a gente vai transformar? Transformação demanda de que minimamente a gente acredite que ela é possível. Né? Então, a gente tem que ter essa dualidade, ela é importante, né? Tanto de trazer preocupações quanto esperanças para dentro da sala de aula, quando a gente quer essa sala de aula para a justiça social. O Gustavo também vai dizer para a gente que é importante a gente desenvolver essa pedagogia do questionamento. Ele vai falar que questionar é um ato político. Né? Diz muito da liberdade, diz da construção de um espaço onde as pessoas podem trazer a contradição. Você pode questionar o que o professor está dizendo, você pode não concordar com o que o professor diz. Então, imagine, em alguns espaços isso é inimaginável. Né? Numa aula de matemática, como você questiona uma verdade que está ali instituída num teorema, ou num livro, né, de tantos tempos aí que há tanto tempo você acredita, né, em determinada coisa, e aí como que você questiona, como que você traz um outro ponto de vista. Às vezes isso não é pensado, né, para uma aula de matemática, e aí é muito importante que a gente faça esse movimento. E questionar também as injustiças e desnaturalizar desigualdades. A gente colocar à prova algumas verdades aí que são instituídas. A lógica do Freire também, né, de que o mundo não é, ele está sendo. Então, se ele está sendo, é possível, é passível de mudança. E o Freire vai dizer para a gente também, né, Freire e Faules,
que a gente tem que deslocar. A partir do momento que a gente criou um espaço onde as pessoas podem questionar, que a gente desloque essa curiosidade inicialmente ingênua, onde a gente pergunta, porque a gente quer conhecer sobre, uma curiosidade epistemológica, uma curiosidade crítica, né, onde a gente quer transformar, a gente quer, através desses questionamentos, entender os processos e construir uma sociedade diferente. Ele vai dizer que não é abandonar uma curiosidade por outra, mas é importante que essa outra curiosidade também exista. E o professor Érico Stein vai dizer, né, como que a gente cria essa pedagogia do questionamento? Muitas vezes a gente começa com uma pergunta, e essa pergunta pode gerar duas, e aí o professor tem que colaborar nesse movimento, né, de ampliar, de fazer outras perguntas, de devolver a pergunta para o aluno, incentivar o que ele pesquise, que ele procure, e essas duas perguntas vão virar 4, e assim por diante. Porque esse processo de investigação não é para um fim. Muitas vezes, quando a gente está desenvolvendo um projeto em sala de aula, a gente precisa de alguma maneira concluí-lo para avançar, né? Mas nunca como se o assunto se esgotasse. Até porque quando a gente fala desses temas que são tabus, são temas muito complexos. Então nunca a gente pretende findá-los, né? Por isso que é importante que eles retornem, que a gente permita se falar sobre eles em outros momentos também, né? É também esse movimento de colocar em suspensão o regime de verdades, como a gente falou, né? Onde uma sala de aula onde o debate pode acontecer e ele é constante. Isso que eu já disse para vocês, né? Nenhuma resposta ela é definitiva ou é conclusiva de forma que os assuntos se esgotem. Mas desenvolver essa sala de aula é muito difícil, como trazem a professora Mia e o professor Ori, a gente acaba caindo numa zona de risco aí. Não é confortável para o professor criar esse tipo de espaço. É muito mais confortável você constituir uma sala de aula onde você planeja e tudo aquilo que você planejou vai acontecer conforme está previsto. Então é um desafio, não é o caminho mais suave, né? E normalizar temas tabus. Como que a gente faz isso, né? Bom, primeiro, o professor Olis Cosmos vai dizer para a gente, né? Quando a gente quer desenvolver uma sala de aula a partir desses princípios da educação matemática crítica, quando a gente quer constituir um cenário para investigação, que é o que ele vai utilizar, a gente não pode impor, a gente precisa convidar. E aí, como que a gente faz esse convite? É um processo constante de sensibilização. Primeiro, para que as pessoas entendam que esse assunto é importante, né? Então, o que a gente faz? A gente apresenta filmes, documentários, músicas, a arte está aí, né? Para provocar as pessoas. Notícias, compartilhar experiências individuais ou coletivas, investigar a história, debater charts, desenhos, fotografias, e a gente vai tentando. Por vezes, os alunos não aceitam esse convite, outros aceitam, e aí o que a gente faz? A gente continua convidando, e a gente vai desenvolvendo práticas que vão, de alguma maneira, tocar alguns alunos e outros não. Às vezes a gente, o professor ele se cobra muito, né? Ele se coloca nesse lugar de que eu preciso que todos os meus alunos se engajem em todos os processos, em todas as aulas, tudo funcione. E por vezes essa experiência vai ser significativa para alguns alunos, para outras não, e aí a gente diversifica, a gente faz outra proposta, né? E é nesse movimento que a gente vai construindo essa sala de aula para a justiça social. E para mim esse processo de sensibilização seria esse movimento de direcionamento da intencionalidade. Então seria, estou alheio a esse processo, não, de alguma maneira outras coisas me interessam no momento e não isso. Como que isso passa a fazer parte do meu campo de interesse? Como que essa intencionalidade passa a ser direcionada para aquilo que eu quero de alguma maneira que o aluno pare para pensar um pouco sobre? Isso é muito subjetivo e é muito complexo, né? A gente entender como que a gente toca a outra pessoa para que a partir daquele momento tudo seja importante para ela, né? Então esse também é um dos grandes desafios aí nesse movimento. Até porque, como eu destaquei para vocês, essa decisão de co-criar ou não esse ambiente, ela é individual. Não dá para a gente impor. E aí eu trouxe para vocês algumas experiências que eu tenho desenvolvido lá. No primeiro semestre do ano passado, eu ministrei a disciplina de Introdução aos Estudos da Educação para os alunos da licenciatura em Matemática e da licenciatura em Ciências Exatas. Uma disciplina oferecida em conjunto para os dois cursos. E aí, nessa disciplina, para os alunos da licenciatura em Ciências
exatas é a primeira disciplina que eles fazem, que eles dizem que é a disciplina da licenciatura, né, vai discutir alguma matemática relacionada com a educação. E aí, o que eu trouxe para eles? Eu trouxe a ideia do Piratã, de gaiolas epistemológicas, para que eles pudessem pensar um pouco no conhecimento que é desenvolvido ali fora da caixinha, pensar na possibilidade de interdisciplinariedade, de entender, enfim, qual que é o limite, né, quando a gente fala em matemática. O que é matemática e o que não é? O que cabe dentro dessa palavra matemática, né, dentro desse campo? E aí toda a disciplina ela foi baseada no trabalho com projetos. Então eu trabalhei diversos temas com eles, mas para prepará-los para que no final eles pudessem apresentar um projeto que poderia ser desenvolvido em sala de aula, que de alguma maneira envolvesse algum campo das ciências exatas, porque ali eu tinha alunos que poderiam seguir a habilitação em matemática, mas também física ou química, e eles tinham que mobilizar outras disciplinas, pensar em como eles poderiam fazer esse movimento dentro da escola, né? E aí eu convidei alguns alunos meus de mestrado. A Daniela foi uma dessas pessoas que foi falar sobre questões étnico-raciais, né, sobre a pesquisa dela, que é pautada na Lei 10.639 de 2003 e a 11.645 de 2008, que fala sobre a obrigatoriedade de se trabalhar questões étnico-raciais e também indígenas em sala de aula. E aí, o que é muito interessante desse movimento é que, num primeiro momento, quando você questiona esses professores da informação, né, e fala, e aí, a gente tem a obrigatoriedade de trabalhar isso. E lá na lei fala que não é só professor de história, não é só professor de geografia, não são só as humanidades que têm que trabalhar essa temática, são todos os professores. E aí, o que o professor de matemática, física ou química vai fazer para discutir esse assunto? Para que não fique também só naquele lugar de estou forçando a barra, sabe? Estou colocando ali como matemática da aula, mas no fundo eu não estou trabalhando isso, ou eu deixei de lado, não estou falando de matemática, física ou química, estou discutindo só esse assunto e parece que eu não dei aula do meu assunto, né? Parece que eu não estou dando aula, eu parei, abri um parênteses. Como que a gente envolve essas temáticas e como que a gente mobiliza? Então esse foi um grande desafio e por que eu acho que é importante que os alunos vivenciem essas práticas ali? Para que eles possam começar a pensar em como esse movimento pode acontecer. Porque quando a gente propõe de uma forma geral, eu falei, pensem sobre. É muito difícil se você não tem uma referência. Bom, até porque depois eu vou mostrar para vocês, né, quando eles falam das experiências pessoais deles na escola sobre a abordagem relacionada a esse tema. Mas eu tive também o Johnny, por exemplo, que foi meu aluno de mestrado, ele trabalhou com a temática do meio ambiente na sala de aula de matemática, também na educação básica, ele fez com a turma dele da educação básica, né, e ele pensou como discutir esses assuntos lá. E aí o Johnny foi falar com os meus alunos dessa disciplina também. E aí, a partir dessas diferentes vivências que eles foram conhecendo, eles foram construindo esse projeto que eles apresentaram lá no final sobre diferentes temáticas. Tiveram alunos que focaram nas questões étnico-raciais, outros trouxeram questões de gênero e sexualidade, outros trouxeram projetos relacionados com o meio ambiente. Foram produções bem legais. Mas eu pedi, após a apresentação da Daniela, que foi a primeira, que eles elaborassem uma proposta de aula que envolvesse questões étnico-raciais nas ciências exatas. Poderia ser na matemática, mas também poderia ser na física ou na química. E logo no início da disciplina eu questionei eles, né, eles apresentaram ali se eles já tinham tido contato com a lei, se eles sabiam dessa obrigatoriedade da discussão da temática sobre relações étnico-raciais. E aí, poucos alunos, a gente tinha 50 alunos na turma, né, a gente teve 12 ali que falaram que já tiveram, a maioria na educação básica, até porque na graduação eles estavam ingressando, né, bem no início do curso, já era esperado que eles não tivessem. Mas quando eu pergunto para eles, eu acho que esse gráfico aqui é bem representativo, se eles já tiveram contato com questões étnico-raciais, com essas discussões na escola, de alguma maneira, a gente vai ver que ninguém teve contato com essa temática nas disciplinas de matemática, física ou química. Então, as ciências exatas não abordaram de maneira alguma essa temática nas vivências deles na escola. E aí, se eu trago para eles essa importância, a gente passa por esse processo inicial de sensibilização, e eles entendem, né? Tudo bem, é uma temática importante, eu preciso trazer para a minha sala de aula, eu não tenho uma referência, né? Na escola eu não vivenciei isso. E aí, o que eu faço?
foi muito importante eles terem esse contato com a Daniela e ela apresentar o que ela já vinha desenvolvendo também na escola e o que ela aprendeu com esses professores que ela dialogou durante a pesquisa dela no mestrado. E aí eu destaquei aqui duas falas dos estudantes que falam um pouquinho desse, do que eles pensaram a partir dessas reflexões que eles fizeram a partir dessa temática. O estudante traz: o desafio mais explícito é um modelo de educação eurocêntrica. Se nos cursos de humanas as narrativas já são distorcidas, imaginem exatas, com todo o seu sistema metódico e sem margem para reflexão. As pessoas, em sua maioria, só dão importância para os temas que os afetam. É o Brasil sendo um país racista, onde a maioria dos ingressantes no ensino superior são brancos, pouco se importam de ter essa conscientização. E aí a gente tem um outro estudante que traz: os maiores desafios que podem ser enfrentados é a desconsideração e minimização dessas pautas, pois são pouco vistas como necessárias, além de ignoradas. Outro desafio é que as ciências exatas é tida como uma área que não conversa com pautas sociais, pois isso é atribuído às humanidades. E aí uma outra prática que eu trouxe aqui, para a gente pensar, foi uma experiência que eu desenvolvi na disciplina de Educação Matemática Crítica. Foi uma disciplina optativa que eu ofereci para o curso de Licenciatura em Matemática. Eu tinha 16 alunos, um aluno era das Ciências Exatas, que fez a disciplina também, mas o restante eram alunos da Licenciatura em Matemática. Eu ofereci no semestre passado, no segundo de 2025, e eu trabalhei diversos temas com eles, como, por exemplo, cenários para investigação, diálogo, microagressões. E ao longo da disciplina, eles tinham que produzir um portfólio reflexivo. Eles tinham que pensar sobre as leituras que eram, solicitadas ali ao longo da disciplina e também sobre as práticas que a gente desenvolvia em sala de aula e trazer reflexões sobre. E além disso, lá no final eles tinham que pensar numa proposta de aula também que envolvesse alguns desses princípios que a gente foi trabalhando ao longo da disciplina, os cenários para investigação, microagressões, diálogo, por aí vai. E para eles experimentarem, para eles experienciarem essas práticas, eu desenvolvi algumas aulas. Em uma delas a gente pensou sobre as questões de gênero e sexualidade, na verdade em duas. Em uma delas eu trouxe o trabalho do Elenilton Godoy para eles pensarem sobre como que as representações de gênero têm figurado nos livros didáticos. Então, ali tem até duas figuras das mulheres sendo representadas de forma estereotipada, fazendo compras, cuidando das crianças, cuidando da casa. E também nessa mesma aula eu compartilhei com eles a minha vivência no doutorado, na casa de acolhimento, falei um pouco sobre o que eu desenvolvi lá. Porque, além de estar na casa de acolhimento, de fazer entrevistas com as pessoas que estavam envolvidas lá no movimento, eu também fiz rodas de conversa, onde eu tentei mobilizar a matemática no movimento de leitura e escrita de mundo. Então, a gente parou para pensar sobre as questões de representatividade e visibilidade para a comunidade LGBTQIA+, por meio de conceitos matemáticos ali. Pois se alguém tiver curiosidade para saber um pouquinho mais, eu posso contar um pouquinho mais. Mas aí eu compartilhei um pouco sobre isso com eles e eles fizeram uma dessas atividades que eu promovi em uma dessas rodas de conversa, que era relacionada com a questão da visibilidade. E uma outra aula, eu desenvolvi uma oficina inspirada numa oficina que a professora Amanda Muller fez algumas vezes, que é sobre a questão de como as bonecas, elas se relacionam com a constituição de estereótipos também, como as meninas, muitas vezes, acabam se questionando em termos do corpo ideal, de qual é o papel da mulher na sociedade. E aí, inclusive, eu trouxe um vídeo para a gente discutir no começo da aula, que é referente a uma Barbie, que foi lançada, se eu não me engano, na década de 80. Uma das frases que ela falava quando era apertada na barriga, ela dizia: matemática é difícil. E aí, o que isso diz sobre a matemática, sobre as mulheres da matemática, Aí a gente olhou para alguns gráficos, por exemplo, para as diferentes profissões que a Barbie tem tido, desde que ela foi lançada. E por último, eles fizeram um exercício de fazer um comparativo. Eu levei as bonecas, eu levei alguns bonecos também de super-heróis, e aí
tanto as meninas quanto os meninos, eles fizeram um comparativo, né, das dimensões do corpo dos brinquedos e as dimensões reais. E aí eu trouxe aqui 2 falas a partir dessa atividade. Então o estudante colocou lá no portfólio: percebemos que as bonecas têm um padrão de corpo que nem seria fisicamente possível, o que reforça um padrão de imagem irreal. Os bonecos masculinos apresentam uma relação entre peito e cintura que não correspondem aos corpos reais. Discutir proporção com essa abordagem pode colaborar para que os estudantes reflitam acerca de suas autoimagens e suas visões sobre gênero. E aí um outro estudante trouxe: os brinquedos podem ajudar a pensar como romper com estereótipos. Quando a Barbie e os bonecos super-heróis aparecem com corpos magros ou musculosos que são inatingíveis, dizem para as crianças que elas são erradas por serem do jeito que são. Essas discussões precisam estar presentes nas aulas de matemática e, além disso, é uma ótima oportunidade para falar sobre a ideia de que brinquedo não tem gênero e superar a ideia de brinquedo de menino e brinquedo de menina. E aí, para concluir minha fala, e depois a gente pode continuar falando mais, né, a partir dos questionamentos, eu trouxe aqui uma reflexão que eu faço a partir desse movimento de pensar uma sala de aula para justiça social na formação inicial de professores. Quando estudantes de licenciatura são provocados para vivenciar reflexões e práticas acerca de temas tabus nas ciências ditas exatas, os mesmos são convidados a questionarem a ausência nos currículos e práticas da educação básica. Além disso, os licenciados podem refletir acerca das motivações para que tais discussões sejam feitas e conhecerem possibilidades para que essas temáticas possam ser mobilizadas. Portanto, eu defendo a ideia de que é importante aliar a reflexão sobre as políticas públicas, questões sociais urgentes, teoria e prática. Os futuros professores precisam ter espaço e oportunidade para idealizarem e, se possível, aplicarem suas práticas e, nas interações com os docentes e colegas de turma, construírem um ambiente dialógico de produção coletiva de ações para o ensino de matemática na perspectiva da justiça social. Isso de aplicar na prática, a gente tem tentado fazer esse movimento muito nos estágios, no PIBID também, né? Eu estou como orientador lá no momento. E é isso, pessoal, aqui tem algumas referências. E eu trouxe o Instagram do Grupo Esperançar, se vocês quiserem conhecer, se precisarem de mim, está o meu e-mail também. Tá? Muito obrigado. Muito obrigado, professor Emílio. Bom, pessoal, agora a gente passa então para o momento de perguntas. Quero aproveitar o começo do semestre para falar uma coisa que eu falei no passado, né? Eu sempre tenho pedido nesse momento de perguntas para alguém me ajudar, porque como eu sou deficiente visual, aí fica às vezes difícil identificar quem está querendo fazer perguntas, então eu vou pedir ajuda hoje para o Douglas. Douglas, se você quiser ficar aí, fica mesmo. Boa tarde, Dede. Obrigado pela tua fala. Vai ficar feio eu perguntar e logo sair, então eu já peço desculpas por isso. Dede, a tua fala, eu acho que ela nos provoca muito e fez pensar sobre uma situação que eu passei enquanto professor atuando na licenciatura e muito nesse contexto que tu trouxe, me fez refletir também. Naquele segundo tópico dos 4 que tu trouxe, né, eu acho que era o segundo aspecto do slide, ele falava um pouco disso do professor, falar um pouco sobre sua história, sobre suas experiências para os alunos. E aí eu lembrei de uma situação de que, numa autoavaliação em uma disciplina que eu ministrei, os alunos colocaram assim até como uma crítica que no início do semestre eu falava demais sobre minha vida e histórias de mim enquanto aluno para os alunos da licenciatura. Né? E aí, lembrar disso da tua fala me faz pensar em 2 questões para ti. Como você, porque para mim assim, você coloca do olho também que essa ideia do aceitar o convite que o olho fala, que ela no site para investigação traz isso. E aí, o que você diria para lidar com os alunos quando a gente vê essa ruptura dos alunos de aceitar esse convite, ou talvez até de quebrar essa ideia do aluno de que uma aula de matemática é aquele conteúdo, é aquela rigidez, né, e tudo mais. Então, como lidar com o aluno em uma situação dessas, né, o que você diria? E a outra é
Porque assim, os exemplos que você traz também são muito disciplinas da educação que já dão uma abertura um pouco mais para a gente trabalhar esses temas, né? Mas também, que possibilidades você vê além em uma sala de matemática, quando a gente tem essa rigidez curricular mais forte de trabalhar o conteúdo matemático, talvez aliado a essas temáticas? Obrigado, Andrei. Bom, eu entendo que, eu não sei se foi uma crítica de vários alunos ou foi de algum aluno específico, né, porque eu entendo que são experiências diferentes, né? Eu tenho tido uma percepção diferente quando eu trago esse tipo de vivência, de que os alunos se aproximam mais. Porque, de alguma maneira, eles me veem como alguém que pode ter vivências próximas às deles e eles se sentem mais à vontade para falar, né? Eu vejo assim que é importante a gente entender até que ponto essas vivências bom, deixa eu ver como que eu... Porque assim, eu tento trazer essas vivências a partir de aproximações com as vivências que eles trazem, muitas vezes, sabe? Então, é difícil eu propor ou trazer alguma construção para a minha sala de aula sem que esse movimento inicial deles aconteça. Então, parte muitas vezes deles, né, eles trazem algum tipo de situação, como por exemplo, já aconteceu dos alunos falarem, bom, eu tenho certas vivências, eu tenho enfrentado certas coisas, porque, bom, eu tenho certas dificuldades aqui na formação inicial, eu moro na moradia estudantil, enfrento determinadas questões, e eu tive essa vivência na graduação, e aí eu falo para eles, poxa, eu também vivi na moradia estudantil, eu entendo o que vocês estão falando, mas não é no sentido de relativizar ou de dizer assim, se eu conseguir, você também consegue, né? Para falar, poxa, a gente pode ter tido experiências que se aproximam, mas a sua vivência é sua e é particular sua, sabe? Mesmo que eu me desloque para tentar entendê-la, eu nunca vou entender em totalidade o que você está enfrentando, o que você está vivendo. Então eu te escuto, te compreendo, mas aí eu tento colocar minha vivência nesse sentido também, me escute e me compreenda, sabe? Eu também tenho coisas para compartilhar, também tenho vivências que podem colaborar com o que a gente está construindo aqui. Mas é nessa ideia de que isso não vai funcionar para todo mundo, né? Eu acho que talvez se encaixe nessa lógica que eu tentei, né, trazer para vocês antes, de diversificar estratégias, porque às vezes você compartilhar uma vivência pessoal vai tocar e vai ser significativo para um grupo de alunos e para outros não. Às vezes outros alunos vão precisar de outros tipos de estratégias para que você consiga fazer esse movimento de convite mesmo, né? E para mim, assim, é muito difícil responder a sua pergunta de quando o aluno não aceita o convite que a gente faz. Eu só consigo pensar em tenta de novo e de uma outra maneira, sabe? E às vezes a gente vai desenvolver uma atividade porque a gente entende que tem muitos alunos ali que estão mobilizados e estão engajados e tem alguns alunos que não vão participar, eu acho que tudo bem. E aí você tem que entender como que você maneja aquela sala de aula para tentar, ao tempo todo, trazer aquele aluno para você, né? Mas não dá para a gente impor, eu acho que é isso, a gente entendeu o que funcionou, esse funcionar às vezes é muito superestimado na ideia de que eu vou atingir todo mundo da mesma maneira e que os alunos vão ser provocados da mesma maneira, né? Então, eu acho que a sua primeira pergunta é mais ou menos nesse sentido que eu tenho pensado sobre, né? E sobre as aulas de matemática, tem uma experiência que eu acho que é muito bacana, um trabalho que eu acho que é muito bom para pensar sobre isso, que é o da Débora Vieira, que foi o Oli que orientou também. Ela discute sobre Problem-Based Learning no ensino superior e ela vai pensar sobre como discutir as sistemáticas em disciplinas de matemática. E aí ela vai... Débora Vieira Souza Carneiro, se eu não me engano. E ela vai olhar para as disciplinas de cálculo. Ela fez um trabalho num curso de engenharia, na disciplina de cálculo, e ela fez um trabalho aqui no curso de ecologia. Até o professor Roger Miarca era o docente na disciplina, e eu estava fazendo estágio de docência na disciplina, e aí eu fui um dos participantes da pesquisa. E era uma disciplina de cálculo 2, e ela partiu de um crime ambiental que aconteceu, e a partir disso ela estava discutindo os conceitos de limite, de derivada,
Então é um trabalho que mostra essa possibilidade, né, de como que a gente mobiliza uma disciplina mais dura aí, né? Porque isso que você falou é verdade, assim, eu já estive em outra instituição antes, né, antes de ser professor na USP, era professor na Unirio, e lá eu ministrava muitas disciplinas de cálculo, eu trabalhava com essas disciplinas de matemática. E realmente era um desafio maior você conseguir mobilizar esse tipo de discussão. Até porque lá eu entendia que elas tinham outro caráter, porque os alunos eles tinham que desenvolver aquele currículo de cálculo, né? E de alguma maneira eu trazia essa temática não como eu não focava em como discutir essa temática da educação básica, que é o que eu tenho feito hoje. Então eu estou trabalhando com os meus estudantes e tenho sempre falado para eles, olha, quero que vocês olhem para o que eu estou desenvolvendo aqui e pensem como vocês poderiam fazer algo nesse sentido na educação básica. E eu acho que na disciplina de cálculo eu não direcionaria o olhar deles para esse sentido, mas eu acho que a gente sempre está formando os alunos a todo momento. Eles se inspiram nas práticas que a gente desenvolve, na forma como a gente se comporta. Então, de alguma maneira, né, a gente também estaria caminhando para isso. Oi, pessoal, boa tarde. Oi, Denner, boa tarde. Muito bom te ver aqui, muito bem. No meu primeiro ano de graduação, em 2019, você fez uma palestra na Senat, e foi nessa palestra que eu decidi fazer licenciatura. Eu achava que eu ia entrar aqui e fazer o bacharel, e aí eu decidi fazer licenciatura. Então, agradeço. Bom, a minha pergunta é... e você trouxe aí a formação, né, a nossa formação como professor na graduação, se a gente já teve disciplinas assim. E, bom, aqui no CLAR eu posso dizer que a gente teve uns 2 anos que a gente teve disciplina de inclusão de educação matemática, um ano com você, eu fui ouvinte, um ano com o Guilherme Rink, e no meu ano, que era para fazer optativa, eu já não tinha mais. Então eu fiz com o ouvinte, mas eu não consegui ter a oportunidade, né, já não tinha mais professor. E aí eu vi um pouco dessas questões também, história de sociologia, de educação matemática, com o Roger. Então eu percebo muito que é tipo a escolha do professor, às vezes, de dar essas temáticas. Então, a minha questão é como que a gente faz para fortalecer, né, essas temáticas em disciplinas? Talvez fazendo uma rede de disciplinas, assim, no sentido de, tipo, eu sei que no Matipir, na UJ, eles fazem disciplinas na pós-graduação, mas não tem aqui na pós-graduação. E aí, a questão é como a gente curriculariza essas temáticas. Posso já? Boa tarde, Denner, obrigada. Estava com saudade de te ouvir. E a minha pergunta vai muito, muito similar ao que a Mariana coloca, porque eu percebo que a educação matemática crítica tem ganhado visibilidade, né, cai em provas, mas a gente teve essa discussão na disciplina do Guilherme Gomes, que ela tem sempre uma cara. Então, lá no ICMC, por exemplo, a gente teve contato porque o Denner chegou lá. Aqui eu não sei muito bem como que funciona, mas não vejo muito assim, além do Épora, na pós-graduação. Então, como que você enxerga essa restrição assim, da educação matemática crítica de alcançar a formação e esses temas também? Eu agradeço as duas pelas perguntas, pelo carinho, são pessoas muito especiais para mim, é muito bom encontrar vocês aqui. Eu vejo que essa última normativa que a gente teve, que fala sobre a obrigatoriedade da discussão de alguns temas, fortalece de alguma maneira que esses temas estejam presentes nos currículos, mas não garante, né, porque, enfim, você ter isso escrito na ementa não significa que o professor necessariamente vá trabalhar sobre temática. Eu acho que é muito do que vocês colocaram, assim, né? Depende muito do que o professor trabalha, de como ele trabalha, do quanto aqueles temas são significativos para eles. Mas eu acho que é um movimento que a gente vai fazendo, assim, de colocar as temáticas e de ir trabalhando o máximo que a gente pode, inserindo elas nas discussões, porque são vocês que vão estar daqui a pouco sendo professores da universidade, independente de trabalharem numa perspectiva ou outra, eu acho que podem mobilizar esses temas. Eu acho que isso que você trouxe, Ludmila, da educação matemática crítica, eu acho que não
essas discussões, essas temáticas não se restringem à educação matemática crítica, né? A educação matemática crítica é um campo que tem olhado de uma forma mais direta e, enfim, tem focado os estudos a pensar sobre a inserção dessas temáticas em sala de aula, mas não só isso, né? Mas eu acho que tem professores aí que têm seguido outras correntes e têm pensado a partir de outras perspectivas e também têm pensado em como que essas questões vão aparecer dentro da sala de aula, né? Como a modelagem matemática, o pessoal que trabalha com filosofia da diferença, né? Eu acho que as possibilidades são muitas, assim, das temáticas estarem presentes em sala de aula, sabe? Mas eu acho que depende muito desse movimento de responsabilização também, de entender que independente do que eu estou trabalhando, independente da disciplina que eu estou ministrando, como que isso pode aparecer, né, dentro da minha sala de aula, como que eu posso mobilizar esses temas que socialmente têm sido tão importantes aí para a gente, né, de serem colocados em pauta. Eu acho que a criação de disciplinas é importante, mas essas discussões não podem se restringir a disciplinas específicas também, né, porque senão a gente aloca ali dentro de uma disciplina de educação matemática crítica ou uma disciplina de educação inclusiva e fica restrito a esse espaço, né, como a disciplina que eu falei, ela é uma disciplina optativa. O pessoal que estudou lá no ICMC, a disciplina de educação inclusiva, ela era optativa até um tempo atrás, né? Agora ela se tornou uma disciplina obrigatória. Que bom que a gente tem mais esse espaço além da disciplina de Libras, né? Mas é isso, eu acho que é esse o movimento, assim, de fortalecendo e de outros espaços como esse. Eu acho que tem que acontecer na formação inicial também, né? Vocês têm aqui os eventos, então tentar aproximar os alunos da graduação para estarem nesses espaços, né? Lá a gente tem os colóquios da licenciatura também, né, que a gente procura convidar pessoas para pensar sobre assuntos. E até uma questão que a gente colocou, por exemplo, aí tudo bem, eu cheguei, são preocupações minhas, são temáticas que de alguma maneira a gente está tocando lá no curso, mas a educação financeira, por exemplo, é uma temática que a gente não dá conta, a gente não tem nenhum docente que tenha trabalhado sobre, de alguma maneira a gente tem se esforçado para trazer essa temática para lá. O que a gente fez? No colóquio a gente levou o MASE lá para falar um pouquinho sobre o assunto. E aí eu acho que é nessa rede, aí, nesse trabalho em conjunto que a gente vai fazendo o melhor que a gente pode, né? Antes de mais nada, desculpa que eu cheguei bem atrasado, estava aqui, mas eu peguei uma parte pela pergunta ali do Andrei dela, já fui recontando aqui arqueologicamente uma parte que você falou, e também de conhecer seu trabalho. Então, muito legal você estar aqui. E, primeiro, eu ia fazer um comentário em cima do que o Andrei falou, mas agora eu queria falar em cima do que a Luz falou. Quer dizer, eu acho que na pós já tem, né? Então, por exemplo, tendências de educação matemática agora, tem uma aula sobre Paulo Freire, tem uma aula sobre educação matemática crítica, e ainda tem étnico-matemática, dependendo de onde você for, tal. E, obviamente, o professor sendo eu, vai ter político o tempo todo. Tá? Então, assim, isso vai ser algo importante. Mas o mais difícil, metodologias de pesquisa no passado, eu fui falando Brandão, falando Freire, pesquisa participativa popular e tal. Então, isso teve aqui. Então, tem, e a gente tem que estar valorizando isso mais. Eu acho que o grande desafio que foi na resposta que o Brenner deu para o Andrei é fazer isso nas disciplinas de matemática, vamos dizer, dura. Isso é que é o problema. Geometria, cálculo, você está lá, álgebra linear, e você fala, e agora? A não ser aquela forçação de barra, vou parar a aula e vou fazer discurso aqui pela liberdade democrática, aí você em geral perde mais gente do que ganha. Então eu acho que, no meu modo de ver, queria ouvir a sua opinião, é dizer, o que eu acho que eu consegui fazer aqui, 30 anos dando cálculo, metodologia ou tal, é modelagem e mais tarde vídeos, porque ele é um atuante, participante aqui do festival, quer dizer, porque a modelagem e o vídeo, ambos, eles chamam para a interdisciplinaridade. Então eu posso estar dentro da disciplina e dizer, olha, utilize um tópico de cálculo e dialogar com a pessoa, né? E quando sai funções já está bom. Então eu queria ouvir a sua opinião sobre isso e se você pratica isso, seja na Unirio, praticou na Unirio ou agora aqui. Mas bom filho a casa fora. Obrigado, professor, pela pergunta. Eu acho que é isso mesmo que o senhor traz, né? A gente tem uma dificuldade muito grande de colocar essas outras discussões. Eu acho que quando a gente ainda ministra,
a gente, de alguma maneira, tenta trazer essas temáticas, né? Lá na Unirio, eu fiz algumas atividades baseadas no trabalho da Débora, isso eu sempre fazia. Inclusive, ontem, na minha aula de didática, a gente fez um debate em sala de aula, onde eu dividi os alunos em 2 grupos, e aí um grupo tinha que defender os interesses da empresa, esse pessoal ficou muito chateado, e os outros tinham que defender o interesse do povo, referente a um acidente que teve lá em Santos, o incêndio de Alemoa, né, de 2015, e que é uma das atividades da tese da Débora. E aí ela traz lá algumas funções matemáticas, e aí eles têm que pensar a partir da ideia de limite, sobre o tempo que levaria para que aquele espaço se restabelecesse de alguma maneira, né, biologicamente falando. E é muito difícil, né? Eu acho que é um desafio muito legal de se pensarem, assim, temáticas mais complexas, como qual é o valor da vida, daquelas pessoas, como você pensa numa indenização que seja justa por um prejuízo tão grande quanto você perder uma vida, né, num acidente, ou a destruição do meio ambiente, dos animais, né? Lá na Unirio eu tentava fazer esse movimento, assim, eu sempre me preocupei muito em trazer, eu dava cálculo para biologia lá também, e aí eu tentava trazer as temáticas do meio ambiente, né, tentava trazer o cálculo com essa cara, e sempre do ponto de vista mais crítico e mais reflexivo mesmo, né? Então, eu sempre ficava com aquela luzinha acesa, assim, eu não quero discutir como se fosse, eu estou trazendo um problema, ele poderia ser de qualquer outra coisa, mas é de biologia. Não, já que a gente está pensando a partir dessas ferramentas, como que a gente pode refletir sobre o problema também que está acontecendo ali, né? Que a gente está olhando, vamos parar para pensar, né, sobre o assunto. Mas, no contexto que eu estou hoje, né, quem ministra a disciplina de matemática são os matemáticos puros, né? Então, eu entendo que as disciplinas têm tido uma outra cara, assim. E aí eu acho que talvez esse seja o desafio, né, de como pensar coletivamente um currículo voltado para a licenciatura. Você não tem chance de dar uma disciplina pura? Lá a gente tem um grupo muito pequeno de educação matemática, então a gente já tem que dar conta de muitas disciplinas. Então o que acaba acontecendo assim, a gente tem um grupo grande de matemáticos, para eles está mais tranquilo essa questão de disciplina, porque a gente assumiu uma de matemática, no cenário atual está mais difícil, assim, a gente precisa de contratação, né? Mas é isso. A gente está tentando, né, professor? Lado direito. Dênia, boa tarde. Primeiramente, queria agradecer muito pela sua fala. Assim, ela deixou evidente, né, muitas questões, como, por exemplo, a importância, né, do ouvir mesmo os alunos e as alunas, né, e desse movimento dialógico, né, não impositivo. Ano passado, né, eu finalizei meu mestrado e aí eu fiz a pesquisa com as alunas do curso de pedagogia. E eu propus para elas, né, pensarem numa proposta de cenários para investigação que abordasse o tema do sexismo com os alunos, né, para trabalhar com os alunos dos anos iniciais do ensino fundamental. E 2 pontos, né, que vai de encontro com as perguntas que o pessoal já fez, é que eu fiz a pesquisa numa disciplina optativa da professora Paula, e ela cedeu um espaço, e ela disse que se fosse uma disciplina que não fosse optativa, isso não seria possível, porque tem um currículo extenso para cumprir, né? Uma ementa muito grande. E isso apareceu nos dados, porque uma das alunas, né, das futuras professoras, elas pontuaram que elas acreditam não ser possível fazer isso na escola, porque o currículo é muito engessado e tem muita coisa para dar conta. Então, como responder a esses questionamentos, né, dessa questão envolvendo o currículo da educação básica, sabe? Como lidar com essa questão quando surge na formação de professores? Obrigado pela pergunta. Realmente é um grande desafio, uma questão que aparece sempre. Assim, os alunos sempre colocam isso, né? Porque eles estão vivenciando estágio, eles estão vivenciando o PIBID, e aí parece muito distante o que eles observam na escola e que eu estou tentando propor ali para eles, né, na universidade. E aí eu procuro justificar a importância de trabalhar aquilo que eu estou
trabalhando a partir de 2 pontos e eu sinto que, de alguma maneira, eles se sentem contemplados na resposta, né? Não sei até quanto, mas o que eu costumo trazer primeiro, eu acho que é importante, se a gente tem uma escola que a gente acha que deve ser diferente da escola que a gente gostaria que houvesse, né? A gente precisa saber que escola é essa que a gente quer. Porque como que a gente vai argumentar para uma escola diferente se a gente não conhece, a gente não consegue nem imaginar essa escola que a gente gostaria que fosse construída, né? Então, esse é um primeiro ponto. Assim, vamos lutar, mas vamos lutar por que escola? Escola que pratica o quê? Os professores vão fazer o quê lá? Se isso que está acontecendo de ficar passando slide, de currículo engessado, não está rolando e não está sendo legal para ninguém. Que escola é essa? Que tipo de prática vai acontecer? Então é importante que eles conheçam nesse sentido. E também eu costumo discutir com eles um pouco sobre insubordinação criativa, sobre esse trabalhar nas brechas. Então, o que a gente pode fazer na escola que a gente tem hoje, a partir desses pequenos espaços que a gente tem, ou que a gente nem tem, mas a gente cria. A gente encontra essas brechas e vai trabalhando. Tem um texto da professora Raquel Milani, da Educação, lá da USP, que ela vai falar sobre transformar exercícios em cenários para investigação. E aí ela faz esse exercício de pegar esses materiais engessados, mais rígidos, e tentar entender como que a gente parte deles para fazer algo mais aberto e que de alguma maneira permita que essas discussões sejam feitas, né? Então esse é um texto que eu também costumo trabalhar com eles e costumo, de alguma maneira, trazer essa reflexão a partir desse ponto, né? De a gente não se render ao fatalismo, porque muitas vezes é esse o sentimento mesmo, né? Vou para a escola e chego desanimado. Eu tinha até no ano passado um grupo de alunos na disciplina de didática, que eles faziam estágio numa escola que era bem periférica, bem distante da universidade, né, no bairro mais longe, assim. Eles chegavam muito estressados, muito cansados. Eles falavam: nossa, parece que na escola nada funciona, os alunos só gritam, né? Eles não faziam o estágio comigo, era o estágio de biologia, que eram os alunos das ciências exatas. E aí eles chegavam super desanimados. E aí, às vezes, as propostas, eles estavam com aquele sentimento, né, de que nada funcionava. Então, a gente tinha muitas trocas e muitas conversas nesse sentido. Assim, eu achei muito interessante que um aluno lá no final, 2 alunos, na verdade, eles foram desenvolver uma prática no final da disciplina de estágio, e eles fizeram uma atividade a partir de uma dinâmica que a gente fez lá na disciplina de didática. E eles se surpreenderam porque, assim, um grupo de alunos que não costumavam participar se interessou por aquela atividade. E aí foi isso, eles falaram: olha, não funcionou para todo mundo, mas tive 3, 4 alunos que nunca participam da aula e eles estavam super interessados, e isso já fez valer a pena. Foi uma aula, um momento, que eu aproximei esses alunos e já senti que de alguma maneira o que eu estou fazendo foi significativo. Obrigada. Eu agradeço. A Maria. Oi, professor Dani. Obrigada pela sua excelente fala. Acho que a minha, vou dizer, nenhuma pergunta, uma inquietação, algo nesse sentido, vai em direção do que o pessoal já colocou da formação inicial de professores de matemática. Eu também estou seguindo nessa linha e olhando para a formação, a possibilidade da educação matemática crítica. E aí, em específico, agora no doutorado, estou olhando para a disciplina de cálculo, e aqui acho que tem em particular na Unesp, que é o bacharel e a licenciatura, né, nos primeiros anos ali, eles estão correndo. E uma das coisas que a gente estava até discutindo e colocando para pensar é até que ponto tudo isso que a gente já falou aqui, essas perspectivas dos formadores, o que a Tamires coloca do currículo engessado, enfim, além de tudo isso, até que ponto a própria concepção da matemática ela se esbarra nisso, né, de se tratar essas questões, porque o Oli traz no livro de 2024, que vai falar da filosofia crítica para a matemática, justamente esse ponto, né, de se problematizar a concepção de matemática, de se problematizar o que a gente entende, o poder formatador da matemática, enfim. Então a gente ficou nessa questão, né, até que ponto isso está atrelado com essas discussões ou não, a própria concepção, enfim, é algo nesse sentido, não sei se deu para entender. Como você pensa isso, como você tem visto isso nas suas orientações e a sua própria prática, tendo em vista essas disciplinas da matemática?
em São Carlos a gente tem um cenário parecido, os alunos também ingressam num núcleo comum e aí eles acabam optando pela licenciatura ou bacharelado, mas a gente tem muitos alunos que fazem as duas habilitações, né? E muitas vezes os alunos do bacharelado eles vão fazer uma disciplina da licenciatura para ver como que é, para ver se eles gostam, né? E muitas vezes a gente é desafiado nesse sentido, de que por vezes eles vêm com uma visão da matemática de que ela é essa matemática pronta, uma matemática que é descoberta, uma matemática que traz verdades, né? E essas verdades são questionáveis. E eu até achei muito interessante esse ano, nessa disciplina de didática que eu estou ministrando, que eu tenho um caso desse, um aluno que é do bacharelado, está fazendo, né, as primeiras disciplinas, e ele colocou para mim isso, assim, ele me questionou muito em relação à educação matemática crítica, porque a gente estava discutindo, eu trabalhei com eles na Vida 10 na Escola Zero, a gente leu o artigo, né? E aí a gente foi pensar sobre isso numa das aulas, e ele me colocou, ele falou, como que pode a matemática ser crítica? Ele me colocou essa questão, assim, para mim não faz o menor sentido, ele falou desse jeito. E aí eu trouxe para ele alguns elementos, e parece que cada vez mais, quando eu falava sobre isso com ele, ele ia torcendo mais a cara, assim, desconfiando mais do que eu estava falando. E eu achei bacana que ele estava desconfiando disso. E aí eu falei para ele, eu não quero te convencer de nada. Eu estou colocando algumas coisas que fazem sentido para mim, e aí você vai pensando sobre, você vai me atualizando sobre como você tem pensado sobre isso. E aí a gente vê até o final da disciplina se alguma coisa faz sentido para você ou não. E aí eu acho que é isso. Ontem, quando a gente fez o debate, a gente estava falando sobre o crime ambiental e fazendo toda a discussão lá. Eu senti que ele estava super empolgado em fazer calcular os limites, e aí ele estava super à frente disso lá no grupo dele. E eu vi que a expressão dele mudou, assim, em relação à dinâmica da sala de aula, sabe? De alguma maneira ele viu que ele estava fazendo matemática, a matemática que ele reconhece enquanto matemática, que para ele é comum, entende, chamar de matemática, dentro daquela discussão. Então, de alguma maneira, eu acho que ele se sentiu mais confortável e começou a entender, poxa, parece que cabe matemática nessa educação matemática crítica, aquela matemática que eu conheço. E aí eu acho que agora é fazer esse movimento de tentar ampliar um pouquinho essas bordas aí do que eles chamam de matemática. Mas eu acho que é isso que você está falando mesmo, assim. Ontem eu senti que eu trabalhei no confortável dele, de alguma maneira isso fez os olhos dele brilharem, assim, ele entender que tinha matemática nessa história, e agora a gente vai tentar expandir um pouquinho isso. Vamos ver como vai ser. Primeiro, boa tarde a todos. Primeiro, obrigado. É o seguinte, a minha questão de indagação vem a respeito do quando você fala na questão dos direitos, das leis. Vamos falar aí da 10.639 e da 11.645, que se tornou obrigatoriedade. Porém, nós temos uma discussão dentro da Câmara dos Deputados, o APL 574 de 2026, uma discussão sobre não ter obrigatoriedade dessas leis, e sim se tornar facultativo. Aí eu te pergunto, como você vê a questão desse retrocesso de um direito de luta de um povo em que muitos anos tiveram esse desconhecimento, ou seja, de não passar o conhecimento ao povo, e agora, depois de uma luta, vem esse direito, porém vem uma outra discussão em cima que pode ser a galope. Terrível, né? Eu desconhecia esse projeto de lei, mas com certeza é um retrocesso horrível, né? A gente vê que é uma lei de 2003
E até hoje a gente não tem essas práticas muito bem estabelecidas. A gente vai ter no mês da consciência, a gente vai ter em datas específicas algumas ações acontecendo, e muitas vezes nesse sentido de dar o check, né? Quando a gente fala da política e ela não... É assim como a questão da disciplina de Libras, é uma discussão que eu faço lá na minha dissertação. A gente não tem muito bem as diretrizes de como as coisas vão acontecer. Isso tem um lado positivo, porque te dá mais liberdade para você fazer aquilo a partir do que faz sentido para o seu contexto, mas também permite que esse tipo de coisa aconteça, que as pessoas façam para dar um check ali, né, de alguma maneira cumprir tabela. Mas eu acho que é um processo terrível. A gente está tendo hoje muitas pesquisas sendo desenvolvidas, né? Teve, como eu falei, a pesquisa da Daniela, que tem olhado para isso. Agora, se eu não me engano, a Amanda também está orientando uma pesquisa que tem olhado para essa temática, né? De como pensar essas discussões na sala de aula de matemática. A gente vê alguns grupos ganhando força, essa discussão ela tem crescido, né? Eu acho que de uma maneira geral, quando a gente olha, eu faço parte do GT13 da SBEM, né, que é o grupo sobre inclusão, diversidade e diferença, e o grupo tem crescido muito nos últimos anos, e no sentido de expandir mesmo o que se entende por inclusão. O grupo ele foi muito formado a partir das discussões referentes às pessoas com deficiência, de modo geral, né, os estudantes público de educação especial. E hoje o grupo ele tem pensado muito sobre questões étnico-raciais, gênero, sensualidade. Eu vejo isso de uma forma muito positiva, assim, né, que o campo da educação matemática tem olhado mais para essa temática, né, tem figurado aí de uma forma central nas pesquisas, né. Mas eu acho que a gente tem que lutar para que isso não aconteça, né, para que não haja prejuízo nesse sentido de garantia legal, porque, como eu já coloquei, né, mesmo que de alguma maneira possa acontecer nesse sentido do check aí, mas há uma garantia de que de alguma maneira você possa cobrar, né, para que essas discussões estejam presentes ali, né? A gente vai totalmente na contramão do que a gente está discutindo e pensando aqui. Oi gente, tudo bem? Vou tentar ser breve, bom dia de novo, né? Sobre a escola básica, né? A pergunta da Tamires que fez pensar sobre isso é mais um comentário. Na minha pesquisa eu falo com professores da escola básica, né, sobre essa ideia de você se abrir para lidar com questões da diversidade, né, situações que vão surgir em relação a isso, né, tipo, ofensas e discriminação, né. E a escola que eu frequentei, acontece muito bullying, né, os alunos xingam muito, né, tem alunos que fazem ofensas assim sem motivo nenhum, né, só, isso daí professor está falando é coisa de viado, é coisa de bicho, né, esse tipo de coisa acontece. E aí é mais um comentário, né, eu acho que vai na direção de você pensar também a forma, tipo, quem que você quer formar, né, você quer formar os alunos para passar nas provas, né, você quer formar os alunos para ir trabalhar, ou você quer formar os alunos para ser cientistas. Então são várias ideias que o professor pensou, mas uma maneira que um professor de matemática, né, que participou e tem uma determinada abertura para isso, é você conseguir gestar os alunos, né, você conseguir controlar a aula, né, uma dificuldade grande que tem na educação básica que é você conseguir fazer com que eles queiram participar, né. Aí você falou, os alunos querem participar da aula, os alunos vão aceitar o seu convite? Depende. Na minha opinião, os alunos querem conversar, eles querem ser ouvidos, eles querem falar, né? Então, se o professor consegue fazer com que todo mundo seja ouvido, mesmo que seja um de cada vez, né? O professor de matemática, por exemplo, né? Ele consegue manter todo mundo em silêncio, a aula dele é mão de ferro, né? Então, os alunos têm uma certa igualdade ali entre eles, né? Então, por mais que seja meio contraditório você pensar assim, manter o pulso firme com os alunos para ter um certo respeito à diversidade, acaba contribuindo de um outro jeito, né? Então, é meio que isso só que eu ia comentar, né? Um professor que participou da minha pesquisa, achei muito interessante porque é muito não intuitivo, né? Tipo, ele pensar em manter o controle da aula, o controle do desrespeito, conseguindo fazer a aula andar e dar bons resultados, né? Isso na ideia dele, mas na ideia de formação que ele quer desenvolver.
ótima a sua colocação. É até uma questão para a gente lá, né? Os alunos que estão no PIBID agora têm colocado um pouco disso, dessa dificuldade de conduzir essas aulas por conta, né, desse movimento de não conseguir organizar muito bem a sala de aula. E aí a gente tem pensado muito sobre como construir o tal do contrato didático, os combinados da sala de aula, né? Porque você criar um espaço para a liberdade não significa que você pode fazer qualquer coisa e está tudo bem, né? Você não pode ultrapassar o limite do outro também, mas tem que respeitar o espaço do outro. Isso é muito complexo, assim, né? De você conseguir construir esse espaço. Não é de um dia para o outro, não é de um momento para o outro. Até agora no PIBID a gente está fazendo uma eletiva lá com os alunos e eles estão discutindo sobre educação inclusiva. Eles querem pensar um pouco sobre a diferença, sobre diversidade nessa perspectiva de combate ao bullying na escola mesmo. Porque os alunos têm usado expressões capacitistas, LGBTfóbicas como forma de insulto para os outros, né? Como se fosse uma brincadeira. Eles estavam percebendo muito isso em sala de aula. E aí a gente está tentando fazer essa eletiva, mas tem sido muito difícil, assim, porque a gente vê que alguns alunos levam na brincadeira, eles continuam fazendo esse tipo de coisa ali, e aí é um processo. A gente fez 2 encontros e a gente não imaginava mesmo que em 2 encontros a gente ia resolver o problema. A gente vai tentar, ao longo do semestre, construir isso com eles, mas é um trabalho de formiguinha, né? E quando a gente fala dessas questões, são questões estruturais muito graves e é difícil. Olha, cara, então, bom, várias questões aqui. Primeiro, que eu esqueci lá de trás, quer dizer, tem uma tese inteira da GCA Carvalho só sobre vídeos de educação matemática crítica. Não sei se você sabe dela, não, você sabe, então ótimo, mas para quem souber. Mas o que eu queria falar mesmo era uma provocação e a fala do José me atiçou mais ainda. O que o José falou? Poxa, estão tendo leis terminando aqui. O que a gente está falando aqui? Nós devemos ter uns 60, vamos dizer que pelo menos 30 aqui seja essa de educação matemática crítica. Vamos dizer que Elisa tem sempre preferência, mas programa Elisa a gente sabe que só vem para coisa então, assim, eu quero assim, fazer uma provocação. Quem que vai cuidar das leis esse ano? Quem que vai fazer campanha eleitoral esse ano? Ou nós vamos estar deixando que a universidade pública de repente desapareça isso daqui, que seja cobrada daqui a 2 anos ou tal? Qual foi a denúncia dessa manhã agora? Não é? Através de um grupo de professores de Santos, está vendo que o seu Tarcísio, do Partido Republicanos, que é o partido da Igreja Universal, está obrigando os professores a irem no salão da Igreja Universal para conversar sobre planejamento e tal. Tá? Isso aconteceu aqui em Rio Claro, tá? Mas mas aconteceu em Santos, está aí colocado. Se no afã que a Globo News já inventou na sexta, o Jornal Nacional na quinta e tal, nós podemos ter o cara do Tupete aqui como cara de centro, sendo eleito. Isso tem a ver com a gente vai deixar para os outros. Ó, quem vai cuidar de campanha eleitoral são os outros. Então aqui, eu acho que quem está a favor de educação matemática crítica aqui, tem que pensar. A gente já teve 30, 40 pessoas, mas há 25 anos, fazendo campanha na porta da Unesp. Eu sou proibido, agora não mais, mas eu posso, não é para ter campanha eleitoral aqui mesmo, mas na porta da Unesp tem, e não tinha. E a gente ia para o centro, 30, 40 pessoas e fazer campanha. Quem que vai fazer isso esse ano? Ou a gente vai esperar para ver e vai começar a chorar? Não é? Quem vai fazer camiseta com questões que coloquem toda a pauta imensa que se colocou aqui, e com muito mais propriedade do que eu poderia repetir tão lá mais tempo? É isso que eu acho que a gente estava falando. Eu já conversei com 2, 3 pessoas aqui da pós, mas eu ainda estou revoltado desde 2018 não ter nenhum cartaz nessa universidade aqui, mais verbas para a educação. Obviamente que não tem que ficar pedindo aqui agora aumento de bolsa, etc., porque pode ser o tiro no pé, mas pedir mais verbas para o orçamento de 20 a 27 é fundamental. Que a gente esteja aqui para o grande centro que tem aqui. Coincidentemente ou não, desde que os estudantes e os professores pararam de fazer campanha eleitoral, a gente tem 3 câmaras dos vereadores aqui sem nenhum vereador de centro.
que eu dou da universidade. Nós temos direito ou extrema-direita. E aí todas essas pautas nem vão falar das pautas identitárias, entendeu? Vou falar de tal, eles estão tentando destruir aqui o plano de educação dos professores. Então isso que eu queria colocar, acho que não cabe no bem, mas cabe a gente falar, não, vamos fazer, pensar, ou vamos deixar, é o outro, é o PX, é o PY que vai fazer isso, é o outro que vai fazer. Eu não tenho nada a ver com isso. A universidade pública e gratuita tem um orçamento considerável e tem gente de olho dele. Né? Não é à toa. Já pegaram das escolas, já pegaram aqui a plataformização e para ela chegar aqui o custo, né, poder ter ser obrigado a passar slide lá na USP e é verdade, e outros aqui, gente. Né? Harvard mudou, as universidades argentinas foram obrigadas a mudar. Por que a gente é mais forte do que Harvard? Não tem um sindicato, a gente chama Assembleia Bailete, vai ter uma pauta sobre Palestina no ano passado. Não vai ninguém nesse programa? Não, desculpa, uma pessoa. Então, estou falando assim, é muito difícil a gente ter questões como essa, assim. Então, queria estar provocando aqui, assim, que a gente tem em São Carlos, em São Paulo, em todos os cantos. Senão, a gente não vai ter esse troço que a gente naturalizou, que a universidade pública e gratuita. Não é. Tem gente de olho. Eu acho que é o quê? 1,5 bilhão do orçamento doméstico, ou algo assim. Tá? Isso aí, professor. Sobre a questão da Tamires lá, eu acho que esse é um ponto que eu não tinha tocado, mas que a nossa discussão vai para lá. Assim. A gente tem esse cenário na escola, aí, currículo engessado, passar slide, plataformização, né? Como que a gente resolve isso? A lei do José, né? Isso. Como que a gente resolve isso? A gente sabe o que a gente pode fazer no dia a dia, ali, considerando que a gente está vivendo isso hoje, mas como que a gente constrói uma manhã diferente, né? É isso. Vai querer? Gente, duas coisas. Teve umas falas aí, eu acho que ainda na pós-graduação da população, as temáticas de gênero, sexualidade, raça e pessoas com deficiência ainda tem pouco. Mas, outra coisa, é só um comentário, né? Precisa ter mais sobre isso. O Guilherme Cortes é um deputado estadual, ele vai estar aqui na Unesp de Rio Claro, dia 2/4, às 6 horas, no anfiteatro do DGPA, que eu acho que é do Departamento de Geografia. Então, eu vou compartilhar lá no nosso grupo do PPGEM, e é isso, é um político que vai estar aqui para falar com a gente nessa eleição legal, assim, a gente poder relatar Já lá. foi 18 horas, né? Véspera da sexta santa, tá bom? Eu posso só completar o que a Mari disse? É que a gente tem problema no RU aqui de Rio Claro e esse deputado ele conseguiu ajudar a aumentar e fazer melhorias no RU da Unesp de Campanha. Então seria importante a gente estar presente porque não tem refeição para todo mundo. Então é uma pauta importante que esse deputado defende. Também que deixou de ser um espaço de convívio, né? Sim. Eu ia comer lá no Bandejão, mas nem penso, né? Professor, boa tarde a todos. É um prazer conhecer, né? E fui ouvindo algumas coisas e fui pensando na trajetória de onde eu vim e como algumas coisas acontecem. Confesso que até 2019, antes de entrar no doutorado, eu não conhecia a educação matemática crítica. Eu conheci o doutorado na UFPC lá que eu fiz. E aí, retornando para a Bahia, de onde eu falo, de onde eu nasci, onde eu criei, onde eu trabalhei, onde eu trabalho, a gente tem umas formação com professores e quando a gente aborda esses temas, esse tema ainda é bem desconhecido para alguns professores, inclusive tem mestrado e alguns estão fazendo doutorado ainda. Né? E aí, ouvindo a sua fala, eu coloquei aqui, né, até que ponto a formação inicial ela está disposta a lidar com esses riscos institucionais e políticos de abordar esses temas que são tabus dentro da própria matemática crítica. E também uma outra questão é, nesse sentido, a própria educação matemática crítica acaba sendo neutralizada dentro da própria universidade? Desculpa, não entendi seu nome. Zenil. Zenil? Obrigado pela questão. Eu não sei se eu consigo te dar um panorama assim, de
como que essas coisas têm acontecido, né? Eu consigo te falar muito da minha realidade, do que eu tenho vivenciado nessa rede de pessoas que eu conheço que têm trabalhado com a educação matemática crítica, né? A gente tem feito o colóquio de educação matemática crítica, que é um evento que vinha acontecendo. Na pandemia a gente houve um hiato grande de anos sem acontecer. No ano passado a gente teve novamente, né? E o evento tem crescido bastante. Assim, a gente percebeu que mais pessoas têm estudado, têm se aventurado a pensar sobre educação matemática crítica, né? A olhar para esse campo, né? Para pensar a educação matemática a partir desse lugar. E aí, nesse sentido, eu tenho entendido que tem se ampliado as discussões de alguma maneira. Assim. Não sei se tem dado conta da formação inicial quando você fala dessa maneira mais geral, né? Até porque a gente não tem visto ela figurado de forma muito frequente como uma disciplina específica ou como um campo que tem sido garantido no currículo, exceto por disciplinas como de tendências, né? A gente vai ter algumas disciplinas assim sendo oferecidas não só na pós-graduação, mas como na graduação, e que aí vão abordar em uma aula, em algumas aulas, a temática. Mas uma disciplina específica para pensar a educação matemática crítica não tenho visto, né? Tenho visto alguns professores que acabam colocando isso enquanto prática e têm discutido dentro de outras disciplinas. O que eu vejo de uma forma muito positiva também, porque você lançar mão de uma perspectiva ou de um olhar para pensar sobre outras coisas, né? Eu acho que tem chegado pouco nas disciplinas específicas aí da matemática, né? Se a gente for falar como essa discussão que a gente já veio fazendo aqui, mas nas disciplinas mais voltadas para o campo da educação ou educação matemática, talvez tenha sido mais frequente, não sei. Essa é a visão que eu tenho, né? De conhecer essa rede de pesquisadores de alguma maneira que tenham olhado para essa temática. Mas é isso, quando você fala da questão dos temas tabus aí, eu acho que a educação matemática tem contribuído para pensar sobre, mas é interessante a gente ver a responsabilização de uma forma coletiva aí, né? Da etnomatemática olhando para isso, da modelagem, né? Das próprias tecnologias através da produção de vídeos e de outras produções. Eu acho que a arte aí, tem uma pesquisa agora sendo desenvolvida lá na UFRJ, que é a Matemática Queer, né? Da Monique, que ela tem olhado para como a gente pensa para essas questões urgentes aí da sociedade através da arte. Ela tem colocado a arte enquanto evidência, né, para ser um ponto de partida para pensar esses assuntos. E aí talvez seja um ponto de partida legal também para pensar nessa inserção dessas temáticas na formação inicial. Obrigado. Bom, acho que se não tem mais perguntas, tá. A última, né, para a gente encerrar, está dando horário. Boa tarde, Dani. Muito obrigado pela sua fala. E acho que, até pelo nome do seu grupo e algo que ficou latente com a sua fala, foi essa questão de esperança do olho. Que, assim como o Paulo teve, o objetivo é uma mudança. Assim. E aí eu queria tocar em dois pontos. Assim. Primeiro, quando você pergunta e questiona sobre a escola que queremos, assim, né? Onde a gente quer chegar, né? Acho que algo que, pelo menos para mim, a educação matemática crítica me suscita é pensar também o que a gente tem, assim, e nos remeter, talvez, às condições de aprendizagem que os alunos e estudantes têm, esses backgrounds, foregrounds, assim, e acho que a resposta da escola que queremos perpassa por pensar o que a gente já tem, assim, sabe? E talvez, assim, até complementando com o que o José falou sobre, por exemplo, a lei 10.000, até não lembro assim, de cor, mas que ela institui assim, essa prática que é obrigatoriedade de discutir. Assim, e aí a gente pode até discutir que talvez não tenha tantas práticas alinhadas e tantos professores não têm falado disso, né? Mas acho que talvez uma outra perspectiva que a gente pode ter é justamente pensar
que professores então estão se aproveitando, digamos, da lei, estão cumprindo essa lei, né? Que práticas são. E acho que também é importante isso nas pesquisas, não o como uma receita de bolo, uma coisa diretiva, mas sim pensar em possibilidades, que é justamente assim, o que hoje evidencia nas pesquisas e produções dele, né? E aí, fazendo um link também agora para a formação inicial, mais especificamente sobre as disciplinas duras, né? Algo que para mim é caro, foi tema do meu mestrado, discutir questões de educação matemática e crítica numa disciplina de geometria analítica, né? E algumas das questões que ficaram para mim depois de concluir o trabalho, né? Acho que primeiro é pensar que as nossas experiências, nosso repertório com aulas de matemática estão focadas num paradigma de exercício, em uma matemática neutra, e que, por mais que assim, você ou qualquer outro professor de educação matemática tenha contato com outras perspectivas, tendências da educação matemática e crítica, na hora que você for ministrar, é muito comum você recorrer às suas experiências, aos materiais que existem, assim, ao currículo pré-estabelecido, assim, e eu acho que, mais uma vez, é buscar por possibilidades, né? Então, agora no meu doutorado também vou me debruçar sobre essas questões das disciplinas duras, e acho que uma das ideias, assim, é pensar que, primeiro, que a educação matemática crítica, ela não pode ser vista como esse rótulo, né? Educação matemática crítica. Acho que tem muitas outras tendências, como a matemática, modelagem, que se dedutam sobre preocupações da própria educação matemática, né? E que eu acho que é um pouco sobre esse movimento de buscar possibilidades, assim. Mais uma vez, pensar no que já temos, assim. Então, talvez, se a gente quer ampliar a institucionalidade da educação matemática crítica, ou da educação matemática, na formação de professores, o que diferente a gente tem promovido nessas disciplinas duras. Então, talvez, por exemplo, o Marcelo com modelagem, ou qualquer outro professor com a sua perspectiva da matemática, ou da filosofia, assim, que a gente tem pensado, assim. Acho que essa questão da insubordinação afetiva que você trouxe na sua fala, acho que é importante, assim. De que ponto a gente tem pensado onde a gente quer chegar, mas de que modo a gente tem olhado para o que a gente já tem, assim. Eu acho que se você me perguntasse, assim, qual é a escola que eu quero, né? Eu teria respondido algo próximo do que você está falando, assim, uma escola em movimento que vai caminhando em direção a, né? Não dá para a gente pensar numa escola ideal. Eu acho que a gente estaria no sentido da esperança que espera e que o Freire vai criticar, né? Porque uma escola construída a partir dessa lógica, uma esperança que se constrói a partir do verbo de ação, né? Uma escola que a gente, de alguma maneira, quer objetivar, ela não perde de vista essa escola que a gente tem hoje. Eu acho muito pertinente isso que você falou, né? É para onde a gente vai caminhando, no sentido de transformando, mas sempre com o pé no chão, né? Vendo o que eu posso fazer e qual é esse movimento que eu posso fazer em direção a essa escola que a gente quer, que é essa escola de valorização das diferenças, onde as pessoas se sintam bem para se ter relação, que seja um espaço para se aprender, né? Acho que isso é um ponto importante aí, né? Para desenvolvimento de temas aqui de pesquisa como cidadania, que a gente tem parado para pensar, né? Inclusão, respeito às diferenças. E para mim também achei muito interessante esse ponto que você trouxe da universidade. Uma coisa que me chamou muita atenção, assim, que foi uma surpresa para mim no momento que aconteceu. Quando eu estava lá no Rio, enquanto professor da Unirio, eu me credenciei no programa de ensino de matemática da UFRJ, né? Estou credenciado lá. E eu estava ministrando a disciplina de tendências em educação matemática lá para os alunos do primeiro ano do mestrado. E a gente estava fazendo uma discussão, uma atividade que envolvia modelagem, e os alunos estavam conversando bastante e estavam rindo. E aí uma professora lá do departamento abriu a porta e ela falou assim: onde já se viu? Isso aqui é uma aula? Então o que se espera de uma aula de matemática? Né? Como assim os alunos estão felizes? Estão rindo? Ser feliz numa aula de matemática é possível.
Né? Tem espaço para o riso, para a alegria numa aula de matemática? Para muitas pessoas não. Né? Então eu acho que é a sala de aula de matemática que eu quero aí, que eu acho que toda essa ideia de pensar justiça social e para onde eu estou querendo caminhar, essa sala de aula aí para a felicidade.